Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes que Empoderam. Eu sou Carla Petrelli e hoje vamos falar sobre um tema que mexe não só com o presente, mas principalmente com o futuro: a inteligência artificial e o impacto dela na educação. Se por um lado temos receio, medo de substituição e até resistência, por outro lado, oportunidades incríveis para transformar a forma como aprendemos, ensinamos e tornamos profissionais. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber uma mulher que conhece a educação universitária por dentro e por fora, com um histórico admirável nessa área, Adriana Costa. Adriana, muito prazer ter você aqui. Muito obrigada, Carla. Eu que digo que é um prazer estar aqui. Esse seu projeto é muito interessante. Que bom, que bom. E você que acompanha há anos dessa questão da evolução do ensino superior no Brasil, como você enxerga esse momento atual? O que mudou desde que a IA entrou em pauta na educação? Pois é, bastante coisa mudou, Carla. Mas eu acho que a gente podia voltar um pouquinho no tempo. E eu acho que as grandes mudanças na educação aconteceram desde a época da pandemia. Essa agora recente que a gente viveu, né? O que acontece? Até a pandemia, o ensino EAD não era um ensino divulgado. Ou era um ensino considerado de segunda qualidade, digamos assim, né? Só que com a pandemia, a gente viu que a educação à distância ela passou a ser necessária, fundamental. E a gente viu que várias instituições de ensino acabaram investindo nessa modalidade, né? E isso foi natural. As pessoas precisavam ficar em casa, né? Então a gente tinha que investir numa forma diferente de permitir que as pessoas conseguissem fazer seu curso de ensino superior e mesmo assim se mantivessem seguras em casa, né? E aí a gente viu uma explosão de cursos EAD, o curso à distância que a gente chama, né? E isso veio difundindo para as instituições de ensino. Foi muito bom, porque, claro, barateava o custo do ensino. E para os alunos também era muito interessante, porque você conseguia estudar de onde você estivesse, né? Dava uma facilidade. O grande ponto é que quando a IA chegou, né, e chegou muito forte, depois da pandemia, um pouco antes até, mas muito mais forte, depois da pandemia foi o boom, né, do ChatGPT principalmente, e agora de outros. Né? Todo mundo acha que é agora, mas você já começou faz um tempinho, né? Já começou, já faz um tempinho. É claro que quando a gente fala em IA, a gente fala num aprendizado contínuo. Sim. A própria máquina aprende. Sim. Né? Então, no início, a gente tinha algo que não era tão profissional, digamos assim, né? E agora a IA está se profissionalizando. Né? Com isso, a gente vê o seguinte: beleza, as pessoas continuam procurando um ensino à distância. Só que agora a gente precisa regulamentar isso. Né? Pensa bem, um aluno estudando da sua casa e tendo acesso a um chat GPT do seu computador, como é que fica fazer prova desse jeito? Fica fácil, né? Para aluno fica uma beleza. É um ponto, né, complexo. E o MEC viu isso, Carla. Não passou despercebido. Sim. Tanto que o MEC instituiu novas diretrizes, né? Novas leis de bases e diretrizes, que agora as instituições de ensino, elas são obrigadas, né, a fornecer um local físico para os alunos do EAD fazerem prova. Então as provas agora não são mais feitas na casa do aluno, elas são feitas na instituição de ensino por conta de uma lei nova do MEC, o que faz todo sentido. Sim. Né? O que a gente vê na educação é que a IA ajuda muito. Ela serve como um tutor, como um professor auxiliar. Né? Mas, se ela for bem usada, e aí é que está o ponto. O aluno tem que entender que a IA, ela é uma ajuda, um apoio. Ela não é o instrumento que vai fazer com que ele use tudo pronto. Ele precisa continuar aprendendo, né? Sim, e infelizmente a gente sabe que o aluno vai no quê? Vai no que é mais fácil, né? Ele vai querer usar para fazer, né? Para ele não perder tempo fazendo trabalho, não perder tempo, como se isso fosse uma perda de tempo. Na verdade, é aprendizado. Mas eles não enxergam dessa forma, principalmente essa geração mais nova, né? Exatamente. E como que o professor tem que se preparar nesse sentido? Como que ele pode conduzir, porque ele sabe que o aluno vai usar IA e vai usar de atalhos para esse aprendizado, né? Como que o professor pode se prevenir ou se preparar ou fazer com que o aluno realmente aprenda? Como que você vê isso? Então,
Eu vejo o seguinte, o aluno vai usar e o aluno deve usar. Sim. É o meio, é É uma o fato, ferramenta. né? Não tem, a gente não tem mais como fugir disso. O aluno precisa usar. Só que o professor também precisa aprender a usar. Não é uma coisa fácil, né? Um professor tradicional que está acostumado a pegar todo o seu conhecimento, pegar livros, até pesquisar numa internet, mas pesquisar através de Uhum. pesquisa, não através de uma IA que dá um texto pronto, por exemplo, né? Uhum. O professor também precisa aprender a usar tudo isso, né? E o que a gente fala com o professor para o professor, né, ah, aprenda a tirar o melhor que a IA tem. Então, por exemplo, ah, eu sou de formação de TI, né? Uhum. Nas aulas de TI, o que a gente faz é assim: é inevitável que quando a gente passa um código para o aluno fazer, ele vai direto no chat GPT, pedir para o chat GPT fazer. E o chat GPT faz e faz muito bem. O código funciona? Sim. Funciona. O que a gente, enquanto professor, faz? Em sala de aula, agora as minhas tarefas não são mais pedir para ele gerar o código, mas sim para ele me explicar o código que ele criou. Sim, porque já está gerado, já está Exatamente. funcionando. Então, assim, Então se ele criou, se ele não usou o chat GPT e o próprio aluno criou, ele vai conseguir tranquilo. me explicar. Agora, se ele usou o chat GPT, no mínimo ele precisa estudar aquele código, entender o código e explicar por que aquele código funciona, como ele foi feito. E é assim que a gente vai, com o apoio da IA, Uhum. aproveitando o que ela tem de melhor, né? Não dá para tirar a IA, não dá, Carla, assim, é inevitável. Só que a gente precisa usar o que tem de melhor. E ela faz isso muito bem, né? Às vezes, se o aluno explorar essa IA, ele pode, inclusive, pedir para ela gerar um outro código diferente. Ele pode perguntar por que ela fez determinada coisa e a IA vai explicando. Então, o Como faz para conhecimento. otimizar o código? Exatamente. Então, com isso, ele consegue explorar e ganhar outros conhecimentos, né? Porque ele Uhum. vai trabalhando um conhecimento que veio pronto, mas ele vai explorando. E isso não é só na TI, tá? É, eu vejo assim, em todas as outras áreas, a IA, ela precisa ser o ponto de apoio, o ponto de partida, mas ela não pode interferir no processo de aprendizagem do aluno. Uhum. Né? Ele tem que usar o que ela traz e a partir dali explorar. O que ela vai fazer é trazer insights, né? Às Uhum. vezes pontos que o aluno não pensou, ela trouxe aí ele, opa, interessante isso aqui, vou explorar um pouco mais. E esse tem que ser o papel. Agora, claro, é o que você falou, né? A gente como ser humano, não é nem só o aluno, a gente como ser Sim, humano, a gente busca o mais fácil, sim. né? E aí o que a gente precisa, enquanto professor, é mostrar para o aluno que, às vezes, na empresa para onde ele for, onde ele se colocar, né, no mercado de trabalho, talvez ele não tenha a oportunidade de só usar um chat GPT. Talvez no meio de uma reunião ele seja instigado a responder questões e ele não vai ter um computador na frente para o chat GPT responder para ele. Então ele vai ter que saber, né? O processo de aprendizagem continua existindo e sendo fundamental para a carreira de qualquer pessoa, né? Sim. Só que isso, como tudo na vida, é um processo, né? É. O professor precisa conseguir passar isso para o aluno de forma que o aluno entenda o apoio de uma IA, mas só um apoio. A Uhum. carreira dele, quem continua fazendo É é ele. ele. É, até porque imagine, né? Você tá ali no, sei lá, pegando um cafezinho na empresa que você está trabalhando, chega o teu chefe, ele, teu gestor, ali do teu lado, e pergunta alguma coisa, aí você, não, só um pouquinho que agora eu vou perguntar pro chat Aí o GPT. chat GPT. Pois Não, é, né? Assim, acho que daí essa pessoa vai estar com não os dá. dias contados, né? Exatamente. Não, você tem que ter o conhecimento, tem que dominar, tem que saber passar isso, né? E se comunicar de uma forma certa e tudo mais, né? Exatamente. E esse aqui é o ponto, né? Esse aqui é o ponto, tanto para professor quanto para aluno, conhecer a IA, conhecer o potencial da IA e usar da melhor forma possível, né? Eu acho Uhum, que sim. E esse é o do, desafio, sabia? não, com certeza é um baita do desafio. E para o lado do professor, o que que você acha que, claro, de um lado, dificultou essa questão de como que eu vou engajar o meu aluno, como eu vou fazer com que ele não só copie, não só traga aquilo que está pronto, e sim instigar com que ele corra atrás de aprendizado, mas do lado do professor, o que que o professor ganhou com isso? O professor ganha muita produtividade, cara. Porque hoje, por exemplo, a gente, como professor,
antes de começar o semestre, a gente tem um monte de trabalho para fazer, né? A gente Uhum. tem que preparar as aulas, a gente tem que preparar a ementa, a gente tem que, né, bolar o que vai acontecer ao longo do semestre. E nisso o chat GPT é muito bom. Ele ajuda muito. Se a gente coloca no chat GPT qual é a ementa, qual é o curso, como que a gente quer, né? Ele consegue montar aulas fantásticas pra gente. Claro, a gente tem que revisar, a gente tem que olhar o público que vai receber aquela aula, mas ele consegue fazer um trabalho braçal fantástico, Sim, né? sim. O nosso trabalho enquanto professor é lapidar isso. É deixar isso de uma forma que atenda aquele público-alvo. Agora, aí tem um outro ponto, e aí entra o treinamento do professor, né? Fazer as perguntas certas para o chat GPT é fundamental, porque Uhum. ele só responde o que a gente pergunta. Sim. Se a gente pergunta de um jeito que não é o melhor jeito, ele vai responder da forma que não é a melhor forma, né? Então, saber perguntar é um ponto essencial para todo professor. E isso é interessante porque, assim, como eu falei, né, eu sou de TI, a área de TI, ela tem um mundo de sub-áreas dentro Sim. dela, né? E é muito interessante que agora surgiu uma profissão nova dentro da TI, que é um editor de prompt É o de famoso IA. engenheiro de prompt, né? E que, Exatamente. inclusive, estão super em alta, super bem remunerados, né? Super bem remunerados, mas é o cara que sabe fazer a pergunta certa para obter a resposta certa. Sim. E isso é um pedaço do treinamento que o professor precisa ter, né? O professor não consegue explorar o melhor do chat GPT se ele não consegue entender a forma que ele funciona, né? Então, Uhum. isso é que é o interessante. E eu acho assim, o professor não tem que ficar com receio de usar a ferramenta. É uma ferramenta como outra qualquer. Ele tem que usar, ele precisa usar, mas ele precisa usar da forma certa, tirando os benefícios que essa ferramenta traz, né? O que a gente vê é assim, a questão de acelerar a parte de produtividade absurdamente, né? Muito, muito. Pegando até o gancho do exemplo que você deu, quando você tem que preparar o semestre ali, né? Uma ementa, ou assim, nem falando só de universidade, né? Pegando ali educação fundamental, ensino fundamental. Quando o professor tem que preparar uma aula, tem que preparar uma ementa, quanto que ele gastava mais ou menos de tempo antes e quanto ele gasta agora usando uma IA? Você consegue Olha, estimar? Carla, eu acho que caiu para menos da metade. Menos da metade, né? Menos da metade. Assim, não é um número exato, Sim. mas é feeling do que eu tenho vivido, né? Uhum. E é menos da metade e a gente consegue, assim, aproveitar esse tempo que sobrou para muitas outras coisas. Para estudar mais, para pensar em outras formas, para pensar em metodologias de como passar isso para o aluno. Porque é um outro ponto, né? O nosso Uhum. aluno de hoje, ele é um aluno que quer tudo muito rápido. Uhum. Então, a aula como a gente fazia há, sei lá, 2, 3 anos atrás, já não é mais a mesma. Não, Sim. não tem como, você não consegue prender a atenção do aluno do mesmo jeito tradicional. Uhum. Então, o interessante disso é que o professor consegue ter tempo, porque ganhou produtividade gerando material, pensando em exercícios, pensando em formas mais dinâmicas de envolver a turma, né? E o chat também ajuda nisso. Sim, sim. É impressionante, porque a gente pode pedir a ele sugestões de como fazer alguma dinâmica, e ele vai ajudando. Às vezes não sai tão bom, mas já é uma dica e ajuda a gente a pensar em formas diferentes. Eu acho que esse é o ponto, É né? até pensar fora da caixinha, né? Então, Exatamente. assim, você normalmente tem uma linha de pensamento, acha que aquilo até é o melhor, de repente vem uma ideia diferente, opa, mas isso aqui pode funcionar. É, Por que não testar, isso. né? E por que não mesclar coisas? Junta Exatamente. essa ideia com essa e monta uma outra Uma outra dinâmica, um ideia. outro projeto, enfim. Né? Aham. Então é bem interessante. Eu vejo assim, eu não sei se eu estou errada ou não, né? Na verdade, eu não sou da área de educação universitária, nem nada, nem do fundamental, mas o que que eu vejo? Por exemplo, professores, né? Que às vezes tem todo aquele tempo, fora preparar aula, tem que corrigir, lançar Uhum, livro, uma série de outras coisas, que é um tempo que ele poderia estar com a própria família, né? Porque uhum. esse tempo, ele não é de sala de aula, né? Não, ele é fora sala. Ele sempre fora de sala de aula, né? É. Então, às vezes, pelo menos eu tenho uma prima que é professora e eu sei que ela ficava lá final de semana, à noite, trabalhando um monte para montar esse tipo de material e para corrigir provas e para preparar atividades
que ela deixava a família de lado, né, para isso. Agora, usando a IA, não, você consegue, acelerando com esse ganho de produtividade, você consegue ter um tempo seu de qualidade, né? Exatamente. É muito bom, muito bom. E se você pudesse olhar 10 anos aqui na frente, como você imagina que vai ser a educação universitária? O que você imagina daqui a 10 anos? Porque as coisas estão muito dinâmicas, né? Muito dinâmicas. Acho que daqui a 10 anos as coisas podem ter mudado umas 3, 4, 5 vezes, talvez. De tão dinâmico que é. Mas assim, um ponto inteligência artificial vai estar presente com a gente o tempo todo. Isso não tem mais como sair. O que eu acho que vai acontecer, ou que pode acontecer, é a gente ter cada vez mais utensílios com tecnologia. Por exemplo, eu acredito que caderno papel não vai existir mais. Uhum. Eu acho que a gente vai ter outras formas, né, de absorver conhecimento, de transformar esse conhecimento, né, de um jeito mais dinâmico. Talvez algo que a gente consiga captar o professor falando, automaticamente trazendo reconhecimento de voz, já trazendo um texto escrito. Acho que, por exemplo, as instituições de ensino, isso está muito próximo, né? Não vão mais precisar fazer chamada. Uhum. Né? Isso, em alguns lugares, só não foi permitido ainda por conta de uma lei de privacidade, de uma LGPD. Porque pela imagem você consegue isso, né? Então, você tem uma câmera na sala de aula, você determina os lugares que aquele aluno senta, né? Já meio que... você consegue, por imagem, saber se o aluno veio, se o aluno não veio. Exatamente. Se assistiu a aula inteira, se não assistiu a aula inteira, né? E aí a gente pensa, né? É claro que tem toda uma questão de privacidade, ok, mas... O tempo que o professor leva hoje para fazer uma chamada, se for uma turma grande, de uns 30, 40 alunos, que é um número muito comum hoje em dia, olha o tempo que ele perde. Ele podia estar fazendo outras coisas. Com certeza. Então eu acho assim, eu acho que cada vez mais a tecnologia ela vai estar permeando não só a educação, mas cada vez mais a vida da gente, né? E vai ajudar a tirar tarefas que são mecânicas. Né? Deixando a gente com um tempo um pouco mais livre para conseguir pensar, montar estratégias melhores, né? Fazer o que o ser humano realmente devia fazer, né? Que é algo mais elevado, digamos assim, né? Tarefas manuais a gente consegue delegar, né? Ótimo. E se você fosse deixar uma mensagem principalmente para as mulheres, né? Então, voltado, claro, à educação, né? Ou dicas, enfim, o que você sentir vontade para falar, que dica ou que conselho você deixaria para essas mulheres? Eu falo o seguinte, não tenham medo da tecnologia. Tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Ela está no dia a dia da gente. Se a gente parar para pensar, há algum tempo atrás, não tanto assim, telefone celular era uma coisa absurda. Hoje, ninguém vive sem. Né? Das mulheres com maior nível educacional até as mulheres com menor nível educacional, celular é uma coisa básica. E celular é tecnologia, gente. As pessoas aprendem a lidar com isso de uma forma muito fácil, né? Então não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa aceitar e incorporar no dia a dia da gente, né? E eu acho que isso é algo que a gente sabe fazer muito bem. A gente, enquanto mulher, a gente vai no jeitinho, né? A gente tem a nossa forma ali, mas a gente consegue absorver muita coisa. A gente só não pode criar uma barreira para nós mesmos, né? Então, o que eu digo para as mulheres usem a tecnologia a seu favor. Não deixe que a tecnologia te cause um medo. Né? Porque ela tá aí para ser usada e para ajudar a gente. É isso. Ótimo. Obrigada, Adriana. Muito obrigada por essa conversa. Eu acho que, com certeza, nosso público deve ter gostado muito, né? Ainda mais num dia tão especial como hoje, que é o Dia dos Professores, né? Eu acho que coube muito bem esse assunto hoje, né? Muito obrigada. Obrigada, Carla. Eu que agradeço e parabéns a todos nós, professores. Muito bom. E você que está nos acompanhando, como imagina que a IA pode transformar a forma de aprender ou ensinar? Escreve aqui nos comentários, compartilhe esse episódio e vamos ampliar essa conversa. Até o próximo episódio do Vozes que Empoderam.